Planejar uma cidade como Ouro Preto exige atenção ao território. Cada decisão precisa considerar como a cidade funciona na prática. O relevo, as ruas, as construções e a forma como as pessoas circulam influenciam diretamente o planejamento. O crescimento da cidade não pode acontecer de forma desordenada. É preciso definir onde expandir, como ocupar o solo e como garantir mobilidade e estrutura. Se o município não conhece as suas necessidades, se ele não tem noção como seus equipamentos urbanos estão distribuídos, de onde está a maior demanda por esse tipo de equipamento público, ele corre o risco de receber esse recurso, não saber o que fazer com ele por não usar, ele ter que devolver, ou receber esse recurso e implementar esse recurso de maneira inadequada, num local onde não vai trazer o retorno que se espera com a construção de uma escola. Às vezes ela até vai atender uma demanda, mas ela poderia ser instalada em uma outra região, em um outro local e num primeiro momento atendendo uma demanda muito maior. Para você fazer o planejamento urbano, a gente primeiro tem que conhecer a realidade. Com isso, o risco de erro ele fica menor. O planejamento urbano também depende de decisões técnicas que estruturam o território. O plano diretor é um instrumento estratégico para todo município. É o que a gente chama de guarda-chuva, porque é a partir da Constituição, da instituição do plano diretor, é que os demais planos setoriais são construídos, elaborados e eles precisam de estar conversando para poder fazer a gestão do território. Então o plano diretor é o documento mestre no sentido de promover as condições para o planejamento de um município. Então, trata-se de um plano de desenvolvimento urbano. Esse planejamento organiza o território e define como cada área pode ser utilizada. E a organização do território, ela consiste em fazer a identificação de quais são as atividades que tipicamente se encontram numa determinada parte do território. Aquelas partes que têm similaridade, elas são enquadradas em zonas que vão receber uma denominação específica em função do tipo de uso que tem. Então a gente tem uso de natureza habitacional, tem uso de natureza comercial, industrial, institucional, etc. E aí, em função dessas categorizações, o que se faz? Cria-se as condições para fazer o parcelamento do solo. O parcelamento do solo é dividir o território em lotes, que são os lotes urbanos. E o que se pode fazer dentro de cada lote? Essas definições criam regras claras para a ocupação e trazem mais segurança para a cidade. Cada lote vai se fazer ou se fazem edificações que têm que atender às características relacionadas com as atividades que são possíveis. E a edificação ela tem que respeitar o que a gente chama de parâmetros urbanísticos. Vai ter afastamento frontal, vai ter afastamento das divisas, vai poder fazer subsolo, vai poder crescer a edificação verticalmente. Isso tudo é feito de forma a criar condição para que o empreendedor possa investir com segurança, eles tenham boas condições de ocupação, de qualidade de vida. Em Ouro Preto, essas decisões precisam lidar com o território desafiador. Quando se fala de planejamento em territórios como o município de Ouro Preto, algumas questões são relevantes inicialmente. Uma delas é qual que é a característica do relevo daquele território onde um planejamento urbano é empreendido. Então, compreender esse território do ponto de vista de relevo, ele tem a sua importância, porque como que será o traçado urbano, como é que serão as características das vias urbanas. Então nós precisamos de pensar, levando em conta que as questões de acessibilidade, elas são muito importantes na nossa vida cotidiana, a declividade das ruas, ou seja, a inclinação das ruas, ela terá que acolher um cadeirante passando autonomamente ou ele vai depender de alguém para poder se deslocar. Isso é importante não só para a gente pensar no cadeirante ou as pessoas com mobilidade reduzida. Não ter degraus nas calçadas, as rampas de acesso veicular, não criarem obstáculos, barreiras para o deslocamento das pessoas. Mas a inclinação das ruas também ela é importante em função do tipo de veículo que vai se deslocar. Então nós estamos falando aí de deslocamentos tanto de pessoas quanto veicular.
Além disso, a infraestrutura urbana precisa acompanhar essas condições. Ouro Preto tem uma outra característica importante, que é um patrimônio da humanidade. Então, como que o patrimônio local ele vai ser objeto de tratamento enquanto política urbana? Obviamente, isso aí vem acoplado com questões de saúde, com questões de educação, as condições de administração do território, da gestão do território em termos de infraestrutura. Porque quando a gente fala de infraestrutura, falamos também, por exemplo, de abastecimento de água, nós estamos falando de esgotamento sanitário. Planejar Ouro Preto é lidar com um território complexo. Não se trata apenas de crescer, mas de organizar o desenvolvimento com base na realidade da cidade. O plano diretor transforma esse conhecimento em diretrizes que orientam o presente e o futuro. No próximo vídeo, vamos tratar da relação entre planejamento urbano e preservação do patrimônio histórico.